Recording is on. Olá, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Franciele e eu e a Lígia somos acadêmicas do curso de licenciatura em arte da Unicentro. E esse vídeo tem como objetivo ministrar a nossa aula do estágio referente ao ensino fundamental. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Lígia. Agora a Lígia vai colocar os slides para que a gente possa iniciar a nossa apresentação. Bom, então o tema da nossa aula é O Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Esse é o tema da aula, né? O tema que nós escolhemos para essa aula, mas é também o tema do nosso projeto de estágio, né? Não só desse plano de aula especificamente que nós vamos aplicar hoje, mas também de todo o nosso projeto de estágio. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto e sobre o nosso plano de aula de hoje. Então, o conteúdo que a gente decidiu ministrar nessa aula aí, no nosso projeto, é referente à vida e obra do Augusto Boal, que é o diretor e dramaturgo e teatrólogo idealizador do Teatro do Oprimido, que é, então, também um dos temas dessa nossa aula, né? A contextualização do Teatro do Oprimido. Então, nesse primeiro momento, eu faço essa apresentação do nosso projeto de estágio e do nosso plano, e no momento seguinte, a gente já inicia, então, com um conteúdo referente à vida, à obra, né? A biografia do Augusto Boal e a contextualização do Teatro do Oprimido. Os nossos objetivos são conhecer a biografia e a trajetória do dramaturgo e diretor teatral Augusto Boal e também observar a importância do Teatro do Oprimido como proposta de transformação da realidade. Nós decidimos que a nossa metodologia seria a seguinte: nós vamos trabalhar com slides, apresentação de slides, onde a gente descreve a biografia do Augusto Boal e contextualiza historicamente o Teatro do Oprimido, falando também um pouquinho sobre as técnicas, né, sobre a metodologia do Teatro do Oprimido, mas também sobre as técnicas dessa metodologia. Isso vai acontecer por meio da explanação oral dos conteúdos, mas também vocês, alunos, podem ficar à vontade para nos interromper a qualquer momento, né, com dúvidas ou com contribuições. E também, depois dessa nossa explanação inicial, referente a esse conteúdo, a gente vai, então, fazer uma proposição prática, né, de atividades práticas para que vocês possam participar e também construir entendimentos e possam também exercitar aquilo que foi aprendido. E de que maneira a gente vai avaliar, né? Como vai acontecer a avaliação nessa aula? Essa avaliação consistirá na conversa realizada entre nós e os alunos. Como eu disse, vocês, discentes, podem ficar à vontade para nos interromper a qualquer momento, com dúvidas ou contribuições. Então, a gente acredita que esse tipo de avaliação que a gente vai realizar, ela tem como premissa a participação dos discentes, a observação, mas o desempenho também, a gente vai observar o desempenho de vocês quanto a essa participação nas aulas e também o comprometimento e a responsabilidade nessa participação que vocês vão ter durante essa aula. Próximo slide, por favor, Lígia. Então, como eu disse, a gente inicia falando um pouquinho sobre a biografia do Augusto Boal, que vai ser o idealizador, né, do Teatro do Oprimido. O Boal nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1931. Inicialmente, ele não estuda dramaturgia, né? Ele não é um estudioso do teatro inicialmente. Na vida acadêmica dele tem início na faculdade no curso de Engenharia Química da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas mesmo enquanto ele estava estudando Química, então na UFRJ, ele já escrevia textos, né? Ele já trabalhava com textos para o teatro, embora não fosse isso que ele estudasse, né, na universidade. Depois de concluído o curso de Química, na década de 50, início da década de 50, o Boal embarca para Nova York. Ele passa alguns anos nos Estados Unidos, que é aí sim onde ele vai estudar teatro, né, na Universidade de Colômbia. E aí é nesse período, nesses anos que ele passa nos Estados Unidos, que ele começa, então, a cursar direção e dramaturgia e começa a estudar, então, mais seriamente o teatro.
Em 56, ele retorna para o Brasil e aí ele vai integrar o Teatro Arena, em São Paulo. O Teatro Arena, que é uma referência, né, do teatro brasileiro, era um espaço que já desenvolvia um teatro crítico, né, de pensamento crítico, um teatro pautado também por essa visão revolucionária, né, de sociedade. Então, ele integra então o corpo do Teatro Arena e é onde ele também começa a desenvolver então as bases, a premissa do teatro do oprimido. Pode passar, Lígia, por favor. O Teatro Arena, como eu disse, vai ser então um espaço importante na trajetória profissional do Augusto Boal. E a história do Teatro Arena também é importante, assim, porque foi um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros, né, entre a década de 50 e de 60, e promoveu a renovação e nacionalização, né, do teatro brasileiro, então valorizava o teatro brasileiro, e também de resistência, né? O Teatro Arena termina na década de 70, mas era também um teatro ali na década de 60, um teatro de resistência contra a ditadura militar, né? A gente precisa lembrar que nesse período aí, a partir, né, de 64, o Brasil vai sofrer sobre o desígnio, né, de uma ditadura militar. Quem comandava o país eram militares, então a arte sofreu muito com isso, os artistas sofreram muito com isso, a arte e os artistas eram constantemente atacados, né? Então, o Teatro Arena foi também esse espaço de resistência à ditadura militar, e o Boal também era um desses artistas que resistiam, né, à opressão da ditadura militar. Com isso, ele vai ser preso, assim como muitos outros artistas foram presos. Após um período preso, quando solto, então ele vai embora, né, do Brasil, fugindo dessa opressão e dessa violência da ditadura militar. Ele prossegue a carreira, né, de dramaturgo e de teatrólogo no exterior, inicialmente na Argentina, depois ele passa por Portugal, e daí no final da década de 70 ele se estabelece em Paris. Todos esses anos que ele passou fora, né, do Brasil, foram importantes porque ele continuou exercendo, continuou criando, né, o teatro, e foram importantes, então, para o desenvolvimento do teatro do oprimido. Ele retorna para o Brasil na década de 80, com a anistia. Pode passar, por favor, Lígia. Um outro fato importante da carreira do Augusto Boal foi o fato de que ele se elegeu vereador pelo PT, né, pelo Partido dos Trabalhadores, na década de 90, início da década de 90, né, 92. Ele foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro. E esse foi um período importante porque é também onde ele vai desenvolver as bases do que ele chamou de teatro legislativo. E é muito importante esse período e essa sistematização do que ele chamou de teatro legislativo, porque esse teatro legislativo consistia na participação popular, né? Quando ele se candidatou, na verdade, o Boal não acreditava que ele seria eleito. A candidatura dele foi, na verdade, um estudo também de teatro, assim, porque ele acreditava na participação popular, ele acreditava no protagonismo dos cidadãos, né, das pessoas nos espaços de poder. Então, ele se candidatou como essa possibilidade para poder também desenvolver essa ideia do teatro legislativo, da ideia das pessoas como participativas, né? Mas ele acabou se elegendo, assim. E isso também foi muito importante, porque aí, durante todo o mandato dele, ele conseguiu realizar essa tarefa de ter a população, de ter os cidadãos participando ativamente do mandato dele, né? Então, várias propostas de leis que ele elaborou, várias propostas que ele teve dentro da legislatura, foram realizadas a partir da participação da população. E aí foi a partir daí que ele consegue desenvolver e consolidar essa ideia do teatro legislativo, né? Então, o Boal vai ser um dos mais importantes teóricos do teatro, não só do teatro brasileiro, assim, né, mas do teatro de modo geral. E publicou mais de 20 livros, é muito estudado ainda hoje, e um dos livros mais importantes é, então, O Teatro do Oprimido. Ele faleceu já aos 78 anos de idade, no ano de 2009. Pode passar, Lígia, por favor.
E aí eu trouxe uma frase do Augusto Boal sobre o teatro, em que ele diz assim: pode ser que o teatro não seja revolucionário em si mesmo, mas não tenham dúvidas, é um ensaio da revolução. Essa frase eu acho que ela sintetiza de uma maneira bastante positiva assim, a ideia, né, do Augusto Boal quanto ao teatro, porque o Boal via a arte e o teatro, né, que é uma das linguagens da arte, não apenas como mero entretenimento, mas como uma possibilidade de transformação social mesmo, né? E é por isso que ele diz, talvez em si o teatro não seja revolucionário, mas ele é fundamental também para uma revolução, para a transformação social. E isso é também a base do teatro do oprimido, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, né? Um pouco das características do teatro do oprimido, o que foi o teatro do oprimido, e essa ideia do teatro como possibilidade de transformar a realidade das pessoas, né? Uma realidade opressora. Enquanto isso pode, a partir do teatro, a gente pode pensar numa realidade que as pessoas sejam mais livres e tenham uma vida mais digna. E aí agora a Lígia vai começar então a falar um pouquinho sobre as características do teatro do oprimido. Bom, então o teatro do oprimido, criado pelo Boal, é uma metodologia e também um método de trabalho, né, que associa a política ao contexto social e artístico. E o teatro dele é inovador porque tem essa perspectiva, né, desse ensaio e ele desconstrói, então, o teatro clássico, aquela ideia clássica aristotélica do teatro e dos três aspectos, né, que é tempo, espaço e ação, e ele vai procurar métodos para desenvolver isso e para desenvolver, a partir da arte, né, e da dramaturgia, a consciência crítica e uma intervenção social, né? E para isso ele considera, então, o que ele chama de espectador, porque não existe mais o ator e o espectador, mas a fusão no teatro dele dessas questões, porque o espectador ele se converte, ele vai participar, isso fica muito evidente no teatro fórum e legislativo, como ator em algum momento. Então, é uma ideia de desalienação, né, e de reflexão sobre o nosso cotidiano, né? Então, esse papel de espectador e ator, ele se desfaz, né? Também do escritor, de um diretor, enfim, de todas essas instâncias do teatro, e ele vai considerar todos os aspectos, né, do cotidiano, o vestir, enfim, o se comportar. Nisso, o teatro dele utiliza também a técnica do teatro brechtiano, que é um teatro que rompe com uma ideia de identificação do público com os atores, né, e com as ações, o que está acontecendo na peça. Isso se dá de várias formas e por isso ele cria uma série de estratégias aí, de métodos, na verdade, que compõem esse teatro. A ideia, então, é romper também com essa ideia do teatro clássico, em que o teatro foi feito, principalmente a partir de histórias, para uma classe da elite, né, que se distinguia do povo. O teatro é do povo e volta para o povo, né? Então, essa conotação política e revolucionária, ela também volta a fazer parte, né? E essa conscientização de que o teatro, ele também ele se dá por meio de uma transformação social. Então, a transformação dos corpos, a desautomatização dos corpos e dos discursos. Então, o teatro, ele rompe com várias questões, como as máscaras, né? A anestesia do cotidiano das pessoas. Bom, isso eu já comentei, que o espectador, então, ele se torna um sujeito atuante e transformador. Essa ideia é central, porque isso é a experiência, né, que o espectador vive ensaiando a sua própria revolução, quer dizer, ele não delega os papéis, ele não se identifica também, e como no teatro aristotélico, o teatro e as ações e aquele espaço produzem uma catarse, não, há momentos de ruptura, né, há momentos desse estranhamento brechtiano, que o Boal vai inovar, por isso ele é um grande nome do teatro latino-americano e mundial. Bom, agora a Fran vai falar um pouquinho da árvore do teatro do oprimido.
Isso, a árvore, na verdade, foi o símbolo, né, escolhido pelo Augusto Boal para representar o método, então, criado por ele, né, do teatro do oprimido, justamente porque ele entende a árvore como esse elemento em constante transformação, assim, né? Então, na base dessa árvore, né, tá a ética e a solidariedade. Então, o solo, né, onde está o solo onde essa árvore está, ele é composto de ética e solidariedade. Os jogos e os exercícios teatrais são o tronco da árvore, porque esses jogos e esses exercícios são fundamentais, são muito importantes dentro do teatro do oprimido, porque a partir desses jogos, né, e desses exercícios é que se desenvolve também todas as técnicas que compõem o teatro do oprimido, né? E aí essas técnicas é o que a gente vê na copa da árvore, tá ali o teatro legislativo, o teatro invisível, o teatro jornal, arco-íris do desejo, ações diretas, são todas técnicas propostas pelo Boal no contexto do teatro do oprimido, né? E que se desenvolvem a partir desses jogos e desses exercícios teatrais. A gente vai falar agora, na sequência, um pouquinho mais sobre algumas técnicas que compõem o teatro do oprimido. Bom, então uma dessas técnicas é o teatro jornal, na qual o UOL se serve de desinformações veiculadas pela mídia e pelos meios de comunicação de massa, e ele transforma essas notícias em cena teatral. Ele propõe uma série de atividades, né, de percursos com os participantes, para que eles desnaturalizem as ações cotidianas e para que eles imprimam outras expressividades, né, e outro contexto que já é o teatro a essas notícias, né, numa espécie também de desalienação para romper com essa anestesia, né, que o mundo traz para a gente, né, com a comunicação e, enfim, a informação e vamos dizer, a proliferação, né, de notícias e de discursos que muitas vezes também estão relacionados com os que dominam e têm o poder. Então, outro é o teatro do invisível, né, em que a partir de uma cena representada, as pessoas que estão sendo espectadoras, os atores, que seriam atores, eles propõem situações, né, dramáticas, conflitivas em geral, e isso acontece em ambientes que não são teatro convencional, né, por exemplo, na rua, numa garagem, enfim, em outros lugares em que as pessoas não vão necessariamente para assistir a uma peça de teatro, e há então também nesse tipo de teatro, uma intervenção social. Esse teatro invisível e também o teatro da imagem, ele foi muito desenvolvido na Europa, justamente porque precisava de outro tipo de intervenção, porque os meios de dominação da sociedade, eles são, como o Boal diz, mais diluídos, mais invisibilizados. Ele não se dava com a violência que estava se dando na América Latina, mas também era violento, produz efeitos sociais violentos, então era uma possibilidade que ele encontrou. O teatro fórum é um teatro em que os atores eles apresentam uma cena e também eles são espectadores depois, né? Porque o público, os espectadores, são convocados a participar. Cria-se um problema e também cria-se uma possibilidade de intervenção e de solução desse problema, mas é sempre uma proposta coletiva, uma proposta de intervenção democrática, né, e nunca uma proposta dirigida. Por isso que ela é sempre dialógica e os papéis se invertem, né? Os espectadores, como ele fala, eles alternam os papéis. E o teatro-imagem, né, que é ensaia uma transformação da realidade com o uso da imagem corporal. Então, como ele diz, a palavra é muito importante, mas é preciso fazer imagens daquilo que se quer dizer. Também é um outro método que ele utiliza para enfim, criar essas possibilidades de um teatro que é bastante complexo, é muito criativo. Também tem o teatro do Boal uma relação, claro,
um diálogo muito forte com Paulo Freire, então é um teatro pedagógico, é um teatro que procura uma intervenção social. Por isso essa ideia da revolução, né? Porque é um teatro que não vai deixar as coisas do jeito que estão e vai propor soluções democráticas, em que todos participam, em que se rompe também uma certa tirania com que o teatro foi atado pelos gregos, né? Pela aristocracia grega para dominar o povo, as massas. Quer dizer, o teatro volta para o povo. E essas são algumas das referências, né, do nosso trabalho e que a gente quer levar para os estudantes em sala de aula. Isso. Então, na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo aula, a gente vai então propor algumas atividades práticas, que aí eu acho que vai ficar um pouco mais fácil também de entender algumas dessas técnicas, né? Propostas pelo Teatro do Oprimido, embora eu acho que na nossa explicação já tenha ficado bastante clara essa ideia, né, de tirar as pessoas, tirar os sujeitos da passividade, né, e dessa proposta de que todos nós, todos os seres humanos, são capazes de produzir teatro, são capazes de produzir arte, né, eu acho que essa é a principal ideia que tem que ficar, assim, do Teatro do Oprimido, e é o que busca, né, todas essas técnicas que compõem o Teatro do Oprimido, é isso que fica evidente, assim, a ideia de que a gente que nos tire dessa passividade de ver, né, apenas observar e ver o que acontece, mas também de que nós somos capazes de produzir o teatro, de produzir a arte. E aí eu acho que na nossa proposta prática isso vai ficar evidente também, né, que é o que vai acontecer no nosso próximo vídeo. Espero que nessa aula a gente tenha sido capaz de apresentar um pouquinho o Augusto Boal, apresentar um pouquinho o teatro do oprimido e do quanto o Augusto Boal e essa metodologia criada por ele, né, o teatro do oprimido, são fundamentais para a gente pensar a arte, pensar o teatro do Brasil e da América Latina.